Bom dia, Clau. Gente, Claudete aqui. Cedo assim. Claudete, Estou vendo, senhor. Estou ouvindo, tá me ouvindo? tô. E Você tá aí, como é entrando que no você tá? Wallace? Novidade, novidade. Ó, Não acredito que você está entrando no Wallace. As duas gêmeas terrívelzinhas e a Maria? e as meninas tá doidas aqui falando que o senhor tá na praia. Eu falei assim, não, ele tá na praia, não, minha filha. É fake, é fake. Quem é o desejo? Quem é rico mora na praia, né? Mas graças a Deus eu moro perto do vizinho que tem piscina. Vocês vão pra praia do tio Ala. Hã? Não, a gente tá indo lá, na Sanela, como falou. Ó, tem ontologia aí, não sei se é Fabiana, se é outra pessoa. Deve que é a Fabiana. É que eu nunca sei trocar esse nome aqui. Não sei, ficou e ficou, não sei por quê. É, tem um botãozinho que troca aí. Eu É, nunca vi, não, mas eu vou trocar. tem que ter Pois é, gente. curiosidade. Hoje eu vou terminar a aula na hora, né? Né, É? Everson? Não, não tem problema não, pastor. O assunto quando é bom não precisa terminar na hora, não. Ah, meu Deus, não sei. Hoje o povo tá de férias. Hoje vai estar difícil. Eu estava até lendo minhas anotações aqui, aí eu fiquei perdida numa tese aqui. Eu falei assim, nossa, eu vou ver lá na hora que o pastor lá começar lá. Eu acho que eu esqueci de anotar alguma coisa que me gerou dúvida dessa tese aqui. Vamos ver hoje. Mas hoje é só nós mesmo, parece, viu? É, né, pastor? O povo tá todo viajando, de férias. Parece que tá começando a ficar sol aqui. Não, pastor, Aí, chegou mais um aí, ó. Tem mais um crente aí, ó. o Daniel Como diz, acordou. Good morning, Dani. Bom dia, Acordado. tudo bem? Tudo. Obrigado. Queria estar eu na praia. Hã? Queria eu estar na praia. Eu também, ué. como diz a Isadora ontem, nós estamos aqui porque nós é cristão. Na praia. Ontem a gente estava fazendo uma brincadeira, né? Aí a brincadeira era o que tinha na igreja, e era um bingo, né? Aí tinha que escrever as coisas. Aí ela pegou e falou assim: eu escrevi Bíblia, porque eu sou cristão. Na igreja tem que ter Bíblia, entendeu? Aí pegou esse eu sou cristão aí dela. Olha o irmão Soares aí. Bom dia, irmão Soares. Não sei se é a Tânia ou se é ele. Que a Tânia acorda mais cedo, né? Sou eu mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, meu Deus do céu. É, nós vamos começar com o que temos, né? Porque hoje o movimento é escasso. Ou eu dou mais um minuto aí para ver se entra mais alguém aí. Tá Você mais acha rico melhor, que pastor? você. Hã? O que o senhor achar melhor, tô participando. É, porque o pessoal tá dormindo, estão de férias. Olha o Prebito Wilson aí, ó. Bom dia, meu povo. Bom dia. É, ué. É, ué. Estão acordados? Bom Bom dia. dia. Estamos aqui Estamos aqui garimpando garimpando alunos. alunos. Tá dando Tá eco. dando eco. Eco? Eco? É.
Tem alguém? Deve ser Fabiana. Fabiana. Não, tem alguém perto do telefone ligar. Tem o quê? Tem o quê? Você ligador de telefone. Então é Então Fabiana. é Fabiana. Desliguei o meu. Então é isso aí. Então ué. é isso aí, ué. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tem o Kiss entrou aí, ó. Entrou aí, ó. Disney. Bom Não, dia, amor, irmão tá Kiss. dando eco ainda, tá repetindo a sua Alô? voz lá. Graça e a paz, queridos. Amém. Agora Eu vou tá botar meu fone de ouvido e saber se vai melhorar. Não, agora tá melhor. Agora eu não te escuto. Alô, melhorou? Sim, tá bom. Ok. Gente, vamos lá, então? Acabar na hora hoje, né, Wilson? Acabar na hora certa. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui Tá o mal tema hoje. intencionado, hein, pastor? Hã? Tá mal intencionado, hein? Como é? Deixa eu aumentar aqui. O que, Kisney? Quem Disse caiu? que você está mal intencionado. Ah, meu Deus. E aí Ele ele tá mal- caiu, foi coisa de Deus aí, ó. Hoje. Derrubou ele. Ah, meu Deus. Vamos lá, então? Deixa eu só botar um negócio aqui. Internet tá ruim, pastor. É? Passar e pagar a conta de vez em quando. Tô botando um recado aqui. Beleza, então. Nós temos aqui, irmãos, nós estamos falando sobre monarquianismo, né? Não sei se alguém lembra do que nós estamos falando. Eu quero que, se você tiver alguma coisa para falar, você fala ou você manda uma mensagem, tá? Os dois eu consigo ver, tá? Bom dia, irmãos. Bom dia, Everton. O Everton já me avisou que ele está hoje trabalhando, por isso não vai ter imagem dele, tá? Obrigado, Everton, por estar conosco, tá? Amém, pastor. Obrigado. Irmãos, nós estamos falando sobre monarquianismo. Monarquianismo vem de monarquia e a palavra ismo vem de governo de um só. Então, essa é a tradução literal, né? Governo de um só. Esse governo de um só, ele foi criado para entender que a Trindade não existe, né? A Trindade é uma manifestação da revelação de Deus ao homem para facilitar para que o homem entenda a salvação. Lembrando que o monarquianismo é uma heresia, tá? E nós precisamos combater essa heresia, mas ela está presente muitas vezes em nós de maneira que nós não sentimos essa heresia, nós não sentimos essa questão, porque às vezes a gente não estuda profundamente os textos ou a doutrina da Trindade. E nós falamos sobre monarquianismo modalista, que é o monarquianismo em que Deus aparece como Pai, depois aparece como Filho e agora aparece como Espírito Santo, só como formas de ensinar ao homem sobre a salvação. E nós temos também o monarquianismo dinâmico, que é aquele que diz que o Pai criou o Filho
e depois o Filho criou o Espírito Santo, e assim sucessivamente. O Filho e o Espírito Santo são criaturas, uma do Pai e outra do Filho. E esse monarquianismo dinâmico é como creem os testemunhas de Jeová. Então, os testemunhas de Jeová creem basicamente como os monarquianistas dinâmicos. Eu acho que tá muito confuso, mas é assim mesmo, tá? Tem alguém falando inglês aí, mas tudo bem. Então, eu já falei um pouco sobre esses temas, e eu queria passar para o arianismo. O arianismo foi um dos grandes representantes do monarquianismo. Ário era um presbítero, nascido na cidade de Alexandria, nos anos 250 a 336 depois de Cristo, e ele foi combatido por um diácono. Tá vendo como os diáconos são gente boa desde sempre, né? E os presbíteros dão trabalho desde sempre. Então você tem o diácono Atanásio, que depois ele se torna bispo, né, de Alexandria. Atanásio, ele tem ele confronta o Alexandre, o Ário, né? E ele consegue. Irmãos, alguém está com. A Claudete está com. A Claudete está aberta. Vou fechar. Espera aí que o problema está entre a pessoa e o telefone. Ah, tá. Não, beleza. Ok. Thank you. Então, assim, Atanásio, ele combate essa heresia. Mas hoje, ainda hoje, os testemunhas de Jeová crescem muito. Ainda hoje, nós vemos dentro da igreja pessoas que não entendem a revelação da Trindade, e até hoje nós vemos uma situação em que as pessoas estão no vazio em relação à Trindade. E quando você não entende a Trindade como ela está revelada, isso gera outros problemas, gera outras heresias dentro do contexto evangélico. Então, algumas teses que nós vamos entender do arianismo. Primeira tese: Deus é unipessoal e somente ele é sem começo. Ou seja, quando ele fala Deus aqui, ele está falando do Deus Pai, ele não está falando da Trindade, tá? Só Deus é. E às vezes na nossa cabeça nós temos essa concepção, né? Que só Deus Pai é, e que Deus Pai é mais poderoso do que Jesus e é mais poderoso do que o Espírito Santo. A gente tem isso na cabeça. E é difícil tirar isso da cabeça de um cristão, né? É difícil. Deus só foi pai depois que gerou e criou o filho. Então aqui você tem o seguinte: ele só é pai depois que ele gera Jesus. Só que a doutrina da Trindade diz que Jesus é eternamente gerado. Você vai escutar essa expressão tanto nos credos católicos como nos credos reformados. Você vai escutar a expressão eternamente gerado. Porque Deus sempre foi pai. E Jesus sempre foi filho. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Os três independentes. Os três separados como pessoa, mas unidos pela sua essência. O Filho é a primeira criação de Deus. Aquilo que eu já falei. Jesus, você pergunta para o testemunho de Jeová, Jesus é Deus? Ele vai até responder que é. Mas você vai perguntar, Jesus é Deus como Pai? Ele vai responder que não. Ele vai responder que Jesus foi criado. É uma criatura especial de Deus. E depois ele se torna Deus. Ele evolui. É igual aqueles filmes, né, japoneses. Ele evolui e se torna um Deus, né? O filho não é da mesma substância do pai, que eu já falei. A substância do pai é única. Só ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é filho e o Espírito Santo é filho. Então ele vai tratar que não é da mesma substância. Outra coisa, Ário anula a doutrina da Trindade, pois o filho não é, como eu falei, essencialmente Deus. Ele se transforma em Deus. E dá espaço também, gente, e aqui é uma coisa importante, eu não sei se alguém mandou uma mensagem para mim agora. Não sei. E dá espaço também para
Vou deixar aqui o bate-papo aberto. Dá espaço também para nós nos tornarmos deuses. Se Jesus, que não era Deus, ele foi e se tornou Deus, tá? Nós também, que não somos deuses, podemos nos tornar deuses. Percebe como isso chega ao ouvido de um teólogo, um pastor, que não tem a cerquinha confessional, como ele pode levar isso? Ou seja, eu não sou Deus. Jesus também não era. Jesus evoluiu e se tornou Deus. Eu também posso evoluir e me tornar Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou o filho do rei. Já viu essa expressão? Eu sou o filho do rei, eu sou o filho do dono. Já viu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? É? Como você sabe que Jesus foi criado? A Bíblia declara esta afirmação. Iraci está perguntando. Como você sabe que Jesus foi criado? A Bíblia declara essa afirmação? Claro que não, né, Iraci? Eu estou falando heresia. Não sou eu que estou falando isso, Iraci. Quem está falando isso é o Ário, o herege, os testemunhos de Jeová. Eu não estou falando isso. Eu estou falando desde o princípio que Jesus é incriado. Jesus é incriado. O homem, eu estou dizendo do perigo, exatamente, o perigo de nós entendermos que nós, seres humanos, nos tornarmos deuses. E o que está de trás dessas doutrinas de teologia da prosperidade, de bater o pé, de declarar, o que está por trás disso é nós nos tornarmos grandes deuses. É nós sermos transformados em deuses. A gente não passa por sofrimento, a gente não passa por luta, a gente não passa por dificuldade, a gente não passa por doença. Se você passa por doença, você está com enfermidade, entendeu? Claudete, da próxima vez você abre o seu microfone, porque eu estou com a tela pequena de vocês. Mas pode Tá. falar. Então é incorreto a gente falar que a gente é filho de Deus? Não. É incorreto você implicar que você é filho de Deus, que você vai ser um deusinho. Outra coisa, pastor, o senhor falou aí que às vezes a gente faz aquela separação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Como que eu sei se eu estou fazendo essa separação? Porque às vezes eu sinto que eu não sei se eu não sei se eu vou saber expressar, mas por exemplo, quando eu estou orando, aí eu peço a Deus, Pai, aí eu começo a falar e tal, aí depois eu peço que venha o Espírito Santo. Eu estou fazendo essa separação ou eu estou... O senhor está me entendendo? Estou. E quando A a gente finaliza, separação... a gente finaliza falando em nome de Jesus. Ou seja, a gente Isso. inclui os três ali na oração. Sim, sim. O grande tema é quando você faz uma separação de essência. Ah, Essencialmente, os três são Deus. Agora, como pessoa, os três são diferentes. O que a Bíblia nos ensina é que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Então é correto eu pedir ao Pai e pedir que o Isso. Espírito Santo habite e no final em nome de Jesus. Sim, sim. Mas o Ok. Espírito Santo já habita em você. Não, com certeza, mas é porque às vezes, se a gente não pedir também, pastor, eu penso, a gente não se incomoda, a gente se acostuma, se acomoda. Não peça não. Não peça não. Não? Não, você já habita o Espírito. Eu acho O que Espírito Santo... eu Sim. Parece ser cheio. que a Claudete está falando, por exemplo, para Deus, o Espírito Santo nos mostrar os nossos pecados, não é? A gente não pode pedir assim? E ela não igual pode o senhor pedir... fala lá na igreja, eu sei que o Espírito Santo está aqui, que ele para se manifestar e tal, viu? Não, você pode orar por isso. O que você não pode orar é pedir para o Espírito Santo habitar em você. Ele já habita em você. Não é isso. É para ele, tipo assim, para ele mostrar e para me incomodar onde eu estou fazendo errado, entendeu? Nesse sentido. Ah, tá. Ah, sim, claro, você tem que fazer isso. Davi fez isso, né? E você está corretíssima. Você está corretíssima. Aqui a internet hoje não está ajudando nós, né? Pastor, Sim, Bené.
Eu tô meio gripado, minha garganta tá doendo, mas eu vou falar. É festa demais aí. É. No caso, quando a gente ora, você ora a Deus, não para Jesus, porque Jesus é intermediador, correto? Eu sempre peço a Deus Pai. Aí Para você tá. Não. Sim, a Deus Pai, você corrigiu. Você não precisa falar Deus Pai, os três são Deus. Você ora ao Pai. Ao Pai, E exatamente. pelo Espírito Santo. Você ora ao Pai pelo Espírito Santo. Que Jesus interceda por nós, é isso? Ele é o mediador. Ele já intercede. Você ora por Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito. É porque Você pode, como muitas das vezes as pessoas oram só por Jesus Cristo, me peça Jesus Cristo, e esquece do Pai e do Espírito Santo. Sim. Você tem toda a razão. Agora, eu estou tentando fazer a diferença mais básica. Você pode orar para os três. Os três são Deus. Mas o que nós encontramos na Bíblia, como nós encontramos as orações na Bíblia? Orar ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito. Quem nos leva a orar é o Espírito Santo. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Jesus não intercede por nós no momento em que nós estamos orando. Aí eu estou orando aqui, Jesus está intercedendo por mim lá. Não é isso. Jesus intercede, quer você esteja orando ou não. Ele intercede pela sua vida sempre. Ele é um intercessor mor. Ele é um intercessor por excelência. Agora, quando você está orando, você precisa da ajuda do Espírito Santo para que a sua oração seja agradável a Deus. E para que a sua oração seja agradável a Deus, o Espírito intercede por você naquele momento que você está orando. E ele faz isso até com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, tem que ter essa diferenciação muito séria dentro da igreja. Essa diferenciação, nós oramos. Agora, eu não posso pedir para o Espírito Santo habitar em mim se eu já sou crente. Sou cristão? Sou. O Espírito Santo já habita em mim. O que é que eu tenho que pedir para eu me encher do Espírito? Senhor, encha-me do Espírito Santo. Encha-me do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo é diário, é constante. Mas a habitação do Espírito Santo é permanente. Todo dia você tem que buscar o enchimento do Espírito. Todo dia. Você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo. E mais a habitação não. Você já é habitado por ele e não precisa mais ser habitado pelo Espírito Santo. Tá bom? Ário anula a doutrina da Trindade, pois o Filho não é essencialmente Deus. Tá? Para ele, o Espírito Santo era uma criatura do Filho. Olha como as coisas vão piorando, né? Vão piorando. Então, o que é que os testemunhos de Jeová fazem? Os testemunhos de Jeová fazem isso aqui, ó, presta atenção. Eles mudam esse versículo de João, tá? Os testemunhos de Jeová dizem assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É assim como está na sua Bíblia. Mas as Bíblias dos testemunhos de Jeová vêm assim. No princípio era o verbo, princípio, iniciado na criação, feito. Né? Para eles Jesus aparece no princípio, ali quando Deus cria as coisas. Era o verbo estava com Deus, dentro de Deus, para eles, e o verbo era um Deus. Eles colocam o artigo indefinido um. Esse artigo aqui, um Deus. Eles tiram o artigo definido e colocam o artigo indefinido. Só que no original tá assim, ó. No princípio, em arge, princípio, em era, ro logos, o verbo, e logos, o verbo, era para tom, ou seja, com Deus. E, de novo, cadê, meu Deus? Desculpa. Perdão. Eu só consertar isso aqui. Aqui. Ok.
Já consertei. E tom, tá vendo? Tom é artigo definido. Só que o que é que os testemunhos de Jeová fazem? Coloca a palavra enas, que é um. O, um. O, um. Então, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Os testemunhos de Jeová fazem isso. Mas os originais não fazem isso. Eles distorcem a Bíblia, eles distorcem a Escritura, né, para caber dentro da teologia deles. Então, no princípio era o verbo, artigo definido, o Deus, Deus definido. Ele é o Deus, ele é o Deus. Ele não é um Deus. Ele não é um Deus criado. Ele é o Deus incriado, filho eternamente gerado. Reverendo, Alguma pergunta? Oi. João 14:13, né? Jesus fala que tudo que pedirdes em nome dele, né? Ele o fará para que o Pai seja glorificado, né? Ele fala para orar no nome dele só. Não é isso? Estou entendendo errado. Hã? Jesus fala para orar no nome dele, né? Tudo que pedirdes em meu nome, Jesus dizendo, né? Sim, você ora em nome de Jesus. Isso. Em nome. Então você pode pedir só para Jesus, não para Deus? Não, em nome de Jesus. Então, no nome dele. Para que o Pai Sim. seja glorificado, né? Então, você pede ao Pai em nome de Jesus. Tá, então ele quer dizer isso em João 14:13? Leia aí de novo o texto. Jesus fala assim, né? Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Assim que Então, fala. você pede em meu nome, ele está dizendo. Eu não estou dizendo que pedir a Jesus errado e pedir ao Espírito Santo errado. O que Jesus está dizendo aí, o que parece não é conclusivo, é que eu tentei expressar isso, é que ele está dizendo, peça ao Pai em meu nome. Entendeu? Peça ao Pai em meu nome. E é isso que ele está dizendo. Tudo que pedires em meu nome, o que ele está dizendo ali, ele está dizendo, a chave para que vocês serem ouvidos diante do Pai é vocês falarem em meu nome. Por isso que desde o princípio do cristianismo se ora em nome de Jesus. Agora, não é errado orar para Jesus, tá? Jesus é Deus, semelhantemente. Jesus é Deus. Pastor, Sim. tem uma tradução que diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele coloca dessa forma também. Talvez a gente tenha que olhar os originais. Deixa eu ver para aqui, ó. Vamos certo só aí. dar uma olhada aqui. Qual é o texto aí, Wilson? João 14:13, né? John. Eu agora estou na fase de inglês. 13. Estou brincando. João 14:13. Deixa eu ver aqui. E Caia Tantana. Oi. Eu acho que é simples, só é o próprio Jesus orava ao Senhor, a Deus. A palavra é nome mesmo. Ego nomati, em meu nome. É como, não é para ele, é no nome dele. Pelo menos do original que está dizendo aqui é isso, né? Jesus está dizendo que onomati está aqui, ó, onomati mu, né? A palavra mu é a palavra a variação do ego, né? Que é eu, né? Mu é genitivo. Então peçam por mim, peçam com é como um documento romano que tinha um timbre. Faça um pedido com o meu timbre, entendeu? Faça um pedido com o meu timbre. Então, o que ele está apontando aqui é que quando vocês orarem ao Pai, vocês orem com o meu timbre, com o meu nome, em meu nome. Alguns teólogos acham que até não precisa orar no nome de Jesus. Basta você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os teólogos melhores que eu conheço falam que a oração cristã tem que ser ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Ô, pastor,
Sim. O próprio Jesus orava ao Pai, pô. Senão ele podia orar por Sim. ele mesmo. Sim, sim, sim. É, Deixa eu só ver ele, uma coisa aqui. Essa intervenção do Wilson foi muito boa. O Wilson, quando ele não está assistindo o jogo do Palmeiras, ele participa bem. É igual eu, quando não estou assistindo o jogo do Flamengo. Ele ora aqui, ó, oração sacerdotal. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ele ora ao pai, né? Como o Bené falou, né? Que tá lá, teve festa na casa do Bené ontem, ele gripou. Eu também estou um pouco gripado hoje. Tem um texto, deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio do meu celular. Vós orareis ao Pai. Né? Aqui. Vós orareis ao Pai. Vós orareis ao Pai. Tem um texto bíblico, eu estou procurando no meu celular aqui, que é melhor. Para não tirar a tela daí. Vós orareis ao Pai. Eu fiz uma coisa do meu celular e eu não consigo achar nada mais. Vós orareis ao Pai. É isso aqui que eu estava buscando. Mateus 6, de 5 a 13. Mateus 6, de 5 a 13. Aqui. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça, tal. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, o que parece é que Jesus aponta sempre para a ideia de orar ao Pai. Orar ao Pai em nome dele. E parece que essa é a diretriz. Mas também podemos fazer orações a Jesus, porque Jesus é Deus como Pai, e podemos fazer orações ao Espírito Santo. Mas parece-nos que, comumente, o que está diante da nossa situação é orar ao Pai em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Ok? Vamos andar um pouquinho mais? Vamos, Nilma. Entendi que as 3 pessoas... O que é que a Nilma colocou aqui? Entendi que as 3 essências de Deus falando em uma única... Não. Não, Nilma. Não tá entendido correto, não. 3... Que início? Veja o início. O início de quem, Nilma? Pode entrar e falar aí, Nilma. Deus não tem 3 essências, Nilma. Deus só tem uma essência. Deus tem 3 pessoas. Não confunda como o meu amigo Iraci. Não, sim, eu quis dizer 3 pessoas na mesma essência, porque quando ele falou assim, tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Quando ele falou eu o farei, já é Deus falando, não? Porque ele é 3 pessoas em uma essência. Então, ele é Deus, ele é Pai e ele é Espírito Santo. Agora sim, mas você colocou aqui 3 essências. Eu pus errado, eu me enganei. Agora você fez certo, é isso mesmo que você falou. Uhum. A sua teologia está perfeita aí agora. Perfeita, sem retoques. Muito bem. Você é uma crente, Nilma, não é como o Kisner, que eu tenho que converter o Kisner todo dia, porque ele é batista. Não, pastor, sou nada, não. Quem Não é sou não? eu? Não. Quem sou eu? O Kisner, ele é batista, tem que converter ele todo dia. Entendeu? Tem dia que ele não está crente, não.
Vamos lá, então. Aí eu vou pegar o gancho de Lima para falar sobre a palavra essência, né? Significado da palavra essência. É importante para nós entendermos a palavra essência. A palavra ousia, ou essência, substância, passou a ser usada na história da igreja como sinônimo de physis, que é natureza, tá? Natureza e essência basicamente são a mesma coisa. Vai haver uma definição teológica de essência. A definição teológica de essência é que vai nos fazer uma diferença por causa da natureza de Cristo, que são duas, tá? Cristo tem duas naturezas, humana e divina. Mas ele só tem uma essência, que é a essência divina, tá? Podemos dizer que ele também tem a essência humana? Sim, podemos. Mas para não confundir a cabeça das pessoas, é somente uma essência, a essência humana, né? A essência humana e a essência divina. Mas só devemos considerar uma só essência, que é a essência divina nesse momento. Acho que eu entendi, né? Não sei. A palavra natureza diz respeito ao que é comum nas três pessoas da Trindade, e não a particularidade de cada uma delas. Tá? Essência é o que é comum. O que é comum nas três pessoas da Trindade? O que é comum nas três pessoas da Trindade é a divindade. Eles são Deus. Não é deuses. Eles são Deus. Eles são um só Deus. É uma só essência. Uma só essência. Não existe essências. É uma só essência. Tá? Vejamos aqui uma coisa importante. 2 de Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse texto é um texto prioritário para nós entendermos a nossa relação com o Pai e a nossa relação com a sua natureza divina. Tá? A imagem de Deus em nós, restaurada, é a imagem de um ser que não vive pelas suas paixões, mas é um ser que vive por aquilo que é correto, como aquilo deve ser vivido. Como aquilo deve ser vivido. Então, por que eu estou trazendo isso? Né? O texto ali diz assim: a imagem de Deus está sendo restaurada em nós à medida que temos comportamentos semelhantes à natureza divina. Trindade partilham da mesma natureza divina. É a unidade do ser divino que não existe em nós. Beleza. Mas deixa eu tirar a tela aqui agora e mostrar a vocês. Vou tentar lançar uma pergunta aqui. Parar o compartilhamento. Irmãos, a grande questão nossa aqui é o seguinte: quando a Bíblia fala que nós devemos ser coparticipantes da natureza divina, significa que nós seremos deuses? É a primeira pergunta para vocês. O que é que você acha que é ser copartícipe da natureza divina? Santificação, pastor. Santificação. Poderíamos resumir isso em santificação. E o que seria santificação? O processo pelo qual todo cristão passa. Que processo? De que ele vai se despindo da velha natureza e se vestindo da natureza de Cristo. E qual é, no texto que nós lemos, como é que eu me revisto da nova natureza? E como é que eu me jogo fora a velha? Arrependendo do pecado?
Sim. Mas como é que a natureza divina vai fazendo mudanças profundas em nós? E aí eu quero remeter... Através do nosso arrependimento. Aquele Sim, que está mas... escrito que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós começamos a buscar o Sim, Deus Aninha. de todo o nosso coração, Sim, também. Mas percebam uma coisa que eu quero voltar lá no texto para vocês entenderem o que é que eu quero falar, tá? Deixa eu compartilhar agora. Olha, o texto lá que nós estamos tratando diz assim: visto como pelas quais nos têm sido doadas e as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos de quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que é que significa ser coparticipante da natureza divina? É você se libertando da corrupção das paixões do mundo. Ou seja, você toma o controle da sua vida. Você toma o controle do seu ser. E ser coparticipante da natureza divina é você tomar o controle das suas emoções. E aqui está um princípio que aí é difícil demais para quem não estuda calvinismo. Por que que Deus é amor, mas o amor não é Deus? Ele tem controle sobre o amor, né? O amor não controla. Exatamente. O amor não é Deus, porque o amor não manda em Deus e fala. O amor não diz assim, ame o Bené. Não, o amor não manda em Deus. É Deus quem manda no amor. Então, por isso que é difícil você, fora disso, entender. Por que que eu estou colocando isso aqui? Porque nós estamos hoje no mês em que o mundo, em todo lugar que você olha, está a bandeirinha dos gays. A bandeirinha dos homossexuais. Agora, vamos lá em Romanos capítulo 1, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós estamos falando de trindade, e olha o que isso é importante para nós darmos respostas para os nossos filhos, resposta para o mundo. Agora, vamos lá em Romanos capítulo 1, eu quero compartilhar com vocês aqui a tela. Olha, Romanos capítulo 1. Ó, Romanos 1. Vamos lá para o verso 18. Versículo 12. Tá comigo aí? Tá todo mundo comigo aí? Aí tá o versículo 20. E Agora agora? sim, agora sim. Tá. Versículo versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou tais homens a paixões infames. Deus entregou tais homens a paixões infames. O que é que está dizendo aqui? Quando você é coparticipante da natureza divina, você controla as suas paixões. Quando você não é coparticipante da natureza divina, as paixões controlam você. Quanto mais você está próximo da ideia de caminhar com Deus, você comanda as suas paixões e as suas paixões te fazem bem. Você pode tomar uma copa de vinho, você pode sair com a sua esposa, você pode ter um bom relacionamento com seus amigos, você pode ter um bom relacionamento com seus filhos, tá? Mas, quando você não se controla, o que é que acontece com você? As paixões mandam em você. Nós vamos nos aproximando de Deus quando nós vamos deixando de ser emocionais e sentimentais e passamos a ser mais racionais. Passamos a pensar mais, passamos a analisar mais as coisas
Passamos a não ficar com raiva de ninguém. Passamos a não ficar com magoinha de ninguém. Isso é a evolução de alguém que está caminhando para a imagem de Deus. E amamos as pessoas do mesmo jeito, porque nós estamos controlando os nossos sentimentos. E nos doamos pelas pessoas, conversamos com todo. Eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Isso é a ideia de uma pessoa que está distante. Essa pessoa que diz, eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa, é o mesmo processo daquele que está dizendo, eu não posso deixar de ser gay. Aquele que não consegue perdoar é o mesmo processo daquele que não consegue deixar de ser homossexual. É o mesmo processo. É a mesma coisa, é o mesmo pecado. Estou falando isso também porque na última aula o Kizzy saiu como gay aqui e ele ficou revoltado, né? A gente não quer que isso aconteça. Inclusive ele trocou a camisa, né? Agora está com a camisa hétera, né? Mas assim, Ô, pastor, ah, seria o nosso culto racional? o culto racional habita na ideia da espiritualidade baseada na Bíblia. Nós precisamos ser pessoas conscientes de quem somos, conscientes de quem é o outro, conscientes de quem é Deus. Então, a Trindade tem muito a ver com isso. A concepção da natureza divina em nós. A Trindade se controla. A Trindade não é algo que está entregue a paixões. Por isso, não adianta você fazer biquinho para Deus. Você vai lá e faz biquinho para Deus. Deus não tem paixões. Deus não é tentado. Deus não pode ser tentado por ninguém. Deus a ninguém tenta. Você vai biquinho para Deus. Por isso que Então, o texto diz, sim. Por isso que quando eu entendo isso tudo, pastor, eu passo a ter o meu culto, passa a ser racional. Eu consigo entender a Trindade, eu consigo entender tudo que a Bíblia ensina, e meu culto passa a ser racional, correto ou não? Sim. É que a tradução de racional ali não significa só questão mental. Algumas traduções, se você buscar mais antiga, tem traduções espiritual. O vosso culto espiritual ou o vosso culto racional. Então, a tradução ali não é só racional. Eu estou dizendo para você que racional está certo. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é só racional. Tá? É também espiritual. A ideia da racionalidade ali é o quê? Quando o casamento, a ideia do casamento, por exemplo. Você casou. E você casou com a sua esposa, com o seu esposo, por N fatores. Porque ele é bonito, porque ela é bonita, porque ele é inteligente, ela é inteligente, porque você viu nela uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador, N fatores. Mas na caminhada, muitas dessas coisas ficam pelo caminho. A pergunta é, você vai continuar amando a sua esposa? Vai continuar amando o seu esposo? Então, lá atrás, você fez um compromisso de amá-la. Se você está sendo cada vez mais coparticipante da natureza divina, você vai continuar amando, porque você fez um compromisso. É igual você com Deus. Muita gente fala assim, Deus está decepcionado com você. Deus está decepcionado contigo. Deus não está decepcionado comigo. Como é que Deus? Adão pecou e Deus... Eu lembro daquela carinha lá do emoji, né? Assim, Deus... Adão pecou e Deus ficou... Entendeu? Não existe isso. Deus não tomou um susto no dia que Adão pecou. Caiu da cadeira. Quando nós vemos Isaías capítulo 6, o que é que Isaías capítulo 6 fala? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor como? Preocupado? Com dor de barriga no banheiro? Deus estava lá com dor de barriga no banheiro? Deus estava com a mão na cabeça, preocupado? Não, você tradução. O que? Eu vi o Senhor assentado o quê? Num alto, sublime num alto e sublime trono. Por isso que Calvino, por isso que toda a doutrina presbiteriana repousa na soberania de Deus. Um dia que não deu nada certo na sua vida, Deus falou, rapaz, Bené aqui, eu vacilei com Bené, cochilei. E Bené, e houve um acidente com Bené.
O que é que diz o texto sobre Jesus, sobre Deus? Aquele que não dormita, aquele que não abre a boca, aquele que não tosqueneja. Esse é o guarda de Israel, né? Deus sabe exatamente de tudo, Deus controla todas as coisas. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: seja senhor da sua história, seja senhor da sua vida, seja senhor dos seus sentimentos. Não mude, não deixe de amar uma pessoa porque ela fez mal a você. Não deixe de gostar de uma pessoa porque ela traiu você. Não deixe de... Por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa de quê? Por causa da dureza do vosso coração. O que é a dureza do nosso coração? É a capacidade que nós temos de estarmos entregues às paixões. Porque a paixão não é só a paixão boa, é a paixão ruim também. Então, por que Moisés não deu carta de divórcio? Por causa da paixão dos vossos corações, da dureza dos vossos corações ou da paixão dos vossos corações. A pessoa que ama facilmente demais é também o mesmo problema para desamar na mesma velocidade. Já percebeu isso? Você faz amizade com um cara, o cara é aquele pegajoso, aquela coisa, tá na sua casa toda hora, liga para você toda hora. Aquele cara é o primeiro que vai lhe dar um tapa. Porque ele vai num pêndulo e ele vai no outro. Porque ele não controla as paixões. Então, esse é o equilíbrio nosso. Nós estamos sendo copartícipes da natureza divina, né? Não sei Pastor, se... Oi. aí entra aquela parte que você estava falando a respeito de pedir para ser cheio do Espírito Santo, porque quando você Sim, está cheio do Espírito Santo, você demonstra os frutos que traz. Você tem a perfeito, você ama, você tem a fé, tem o domínio próprio, perfeito. e o Espírito Santo, Então, você exato. desenvolve com o encher do Espírito. Perfeito, perfeito. Você fez um link aí, podia até ser pregadora. Perfeitamente, é isso mesmo. É o enchimento do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Por que para nós, deixa eu voltar aqui. Por que para nós ser cheio do Espírito Santo não é rodar, não é começar a gritar e rodar? Por quê? Porque quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você se torna um humano normal, equilibrado. Você vê Jesus gritando, saltando, pulando? Quanto mais você é humano, mais você é tratado, você se parece com a natureza divina. Quanto mais você é equilibrado, quanto mais você ama as pessoas, independente do que elas fazem com você, independente do que elas pensam de você, você começa a ter uma visão completamente diferente da vida, olhando para a Trindade. Então você percebe, e eu sei que as mulheres têm muito mais dificuldade nisso. As mulheres têm mais dificuldade em muita coisa nisso. Porque as mulheres são mais emocionais, são mais emotivas. As mulheres são mais, assim, ferro e a fogo. Você vê que a mulher sempre está comentando com o homem: esse cara vai te trair, esse cara vai meter. Eu não gostei dessa atitude, eu não gostei daquela. As mulheres estão sempre com essa conversa, que geralmente elas têm dificuldade, mais do que os homens, de perdoar. Eu não estou dizendo que os homens também não têm dificuldades em outras áreas. Claro que tem. Mas essa é uma coisa que as mulheres precisam trabalhar bem, porque a mulher sábia é aquela mulher que conseguiu controlar suas emoções. A mulher sábia, por exemplo, eu estava estudando um negócio de casais essa semana, e às vezes a mulher pensa que o homem quer uma mãe. E o homem não quer uma mãe, o homem quer um amante, o homem quer uma companheira, uma mulher para andar junto. Mas às vezes você se coloca como mãe do seu marido. E quando você se coloca como mãe do seu marido, o seu casamento está no fim. E aí você joga toda a sua carga emocional para que o homem seja tipo um filho que você quer ter perfeito. Então, isso não contribui para o relacionamento. Então, estudar a Trindade, tudo isso está conectado, está alinhado. Tudo na Bíblia está conectado com a ideia de sermos cheios do Espírito Santo. Para terminar, irmãos, nós temos 8 minutos.
Vamos falar um pouco de essência, como eu estou falando. Eu quero, já passei essa parte aqui. Enquanto o termo essência ou natureza aponta para a unidade de Deus, o termo pessoa ou subsistência aponta para as distinções que existem no ser divino. Então, duas coisas importantes para aprender na doutrina da Trindade: essência e subsistência. Essência e pessoa. Natureza e subsistência. A essência é uma só. A subsistência são três. A essência é divina. A subsistência é formada por três pessoas completamente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que estar isso na cabeça de vocês. A essência é uma só. A pessoa são três completamente distintas. A maravilha do ser divino permite que exista diversidade nela, sem afetar perda da sua essência divina. A maravilha do ser divino permite que exista diversidade nela, sem afetar perda da sua essência divina. Ou seja, o fato de Deus ser diverso, de Deus ser três pessoas, não tem nenhum tipo de perda da sua divindade, porque ela não está dividida, ela não está separada. A palavra grega usada para expressar a pessoa na Igreja Oriental foi prosopo, ou prosopon. Essa palavra implica em um ser completamente diferente do outro. Por exemplo, Celinha é uma pessoa, Everton é outra pessoa. Celinha é um prosopon. O Everton é outro prosopon. Então, uma pessoa é uma pessoa. E quando eu falo pessoa, eu falo daquilo que nunca é igual. Claudete tem gêmeas, mas elas não são iguais. Pode ser univitelinos, pode ser separadas, pode ser de aparência diferente, de aparência iguais. Ninguém é igual a ninguém. Isso expressa também a divindade. Somos diferentes, somos distintos. E isso está presente dentro da própria divindade, dentro da própria doutrina da Trindade. Por isso, você não pode empurrar você em ninguém. A forma que você vive, o jeito que você vive, temos que aprender a conciliar as nossas diferenças e aprender a viver com as nossas diferenças. Isso está presente dentro da natureza. Os Jogos Olímpicos, tem pessoas que são melhores para correr, você vai, os africanos são melhores para correr, tem pessoas que são melhores em jogos coletivos, tem nações que são melhores em jogos coletivos. Você percebe que tem nações que são mais para meditar, para pensar, depende do lugar onde viveram, depende da formação de cada um. Então, você tem essa diversidade dentro da criação, a boa diversidade, não a diversidade da boiolagem, né, da viadagem que nós estamos vendo por aí, que não existe, né? Na doutrina da Trindade, a palavra pessoa simplesmente expressa a verdade de que as três pessoas da deidade são simples modos de manifestação. Não são simples modos de manifestação, mas possuem uma existência real e distinta. O Pai é o Pai, real e distinto. O Filho é o Filho, real e distinto. E o Espírito é o Espírito Santo, real e distinto. Não é que um se mistura com o outro, não é que um se mescla com o outro, nada disso. Eles são pessoas distintas, completamente distintas. O ser divino, por causa da sua deidade, exige ser da forma como é, tripessoal, sem que não seja possível penetrar os mistérios da natureza interior de Deus. Deus não é completamente entendível. Então, para resumir aqui, né, a maneira como o ser existe é a subsistência. Alguém perguntar, o que é subsistência? Subsistência é a maneira como o ser existe. Subsistência é a maneira como o ser existe. A minha subsistência é o quê? Unipessoal, tá? E a minha essência, ela é uma só essência e uma só pessoa. Esse é o meu modo de subsistir. Se eu ser duas pessoas, eu sou esquizofrênico.
eu sou bipolar, né? Então, eu sou uma só pessoa e uma só essência. Deus não. Deus é tripessoal, 3 pessoas em uma só essência. É uma só essência em 3 pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é outra coisa. Aí nós vamos entrar em trindade ontológica. Irmãos, por hoje é só. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida mais? Claudete, você chegou na casa do aula? Vamos comer, né? Vamos comer um franguinho hoje, pastor. Ô, pastor, Com quiabo? pastor, o Alice pediu Oi. para falar o seguinte: se o senhor não está aqui, sinta-se excluído. Estou... Eu agora vou lá para casa do Kisley quando o Kisley me convidar e eu vou mandar um vídeo. Vai dar uma tempestade, pastor. A terra vai tremer. O Wallace está vendo o jogo aí ou não está, não? Não, eu estou escutando a palavra de Deus, rapaz. Nós estamos perdendo de 1-0, pode ver não. Tá perdendo? Sério? Perdendo, um golaço. É por isso que você estava perguntando, né, ô cabeça de tatu? Meus irmãos, nos vemos à noite, aqueles que têm a coragem de estar conosco. Nos vemos à noite no culto, tá bom? Um abraço. Deus, abraço a todos. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.